Bom, gente, boa tarde. Bom, eu sou a professora Daniela Zanetti, do Programa de Pós-Graduação Comunicação e Territorialidades da Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES. Estamos fazendo, então, essa live, a primeira live aqui do nosso programa, e com essa proposta, né, de pensar a democratização da internet e formas, então, de enfrentamento político nas redes digitais. Eu convidei, então, para esse bate-papo aqui, o professor sociólogo Sérgio Amadeu da Silveira, né, professor da Universidade Federal do ABC, em São Paulo. Ele é uma referência, né, quando a gente trata dessas questões de software livre, inclusão digital no Brasil. Foi também um dos implementadores de telecentros na América Latina e também presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação e membro do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Tem, entre as suas publicações, né, destacamos um livro chamado Exclusão Digital, a Miséria na Era da Informação. Vou agradecer também, então, a professora Flávia Maia, que é coordenadora do nosso programa, a Ana Dione, que é servidora da UFES. Então, para quem está assistindo, agradecer aí, né, por estar com a gente, e eles podem ir mandando perguntas também para o professor, para a gente também agregar aqui ao debate, tá? Os comentários no canal aí do YouTube do programa. Obrigado, professor, por você ter atendido o nosso convite. Muito prazer ter você com a gente aqui, nesse momento tão complicado do país, né? Assim, tantas questões para a gente discutir, né? Então, eu vou fazer uma primeira pergunta, assim, uma pergunta assim para você explanar, né, trazer suas considerações sobre essa questão inicial. Depois a gente, então, também vou trazer outras questões, tá? Então, assim, ao longo dos anos 2000, né, diversas políticas públicas foram implementadas, né, no país, assim, que no sentido de favorecer uma cultura digital, né, no país. Com a ideia dos telecentros, dos pontos de cultura, isso foi muito forte, né? E você fez muito parte desse processo. A gente teve de lá para cá um fortalecimento das empresas de telefonia e também dos smartphones, né? Se ampliou muito esse consumo pelo smartphone, o consumo da internet. Aí me parece que se tornou, então, um consumo também mais individualizado, mais mercantilizado e também mais controlado. Então, o que mudou de lá para cá, né, hoje, nesse setor? E a gente pode dizer que existe uma urgência hoje para melhorar, ampliar essas políticas públicas em relação à democratização da internet e também, assim, uma busca por maior letramento das pessoas em relação aos usos da internet e das redes digitais? Obrigada. Bom, Daniela, obrigado pelo convite. Esse tema eu estudo há algum tempo e acho que nós estamos vivendo um momento onde ele foi colocado para que a gente possa observar efetivamente o que está acontecendo com o que se chama de inclusão digital ou a conectividade no nosso país, né? Então, eu queria dizer o seguinte, uma primeira luta que talvez não foi completamente vencida na questão do que se chamou combate ao digital divide, como diziam os americanos. Aqui a gente trouxe logo para a questão das carências que já existiam no Brasil, e por isso que a ideia de exclusão foi colocada, o que é uma ideia controversa, né? Porque, na verdade, o que nós temos é que hoje no Brasil você tem ainda aproximadamente 30% que não tem acesso à internet, e a principal razão é a questão socioeconômica, né? As pessoas não têm recursos para manter uma conexão que hoje é o mais caro. Então, você tem ainda uma grande quantidade de pessoas que não têm acesso às redes, né? Por outro lado, você tem ainda a questão das assimetrias digitais. Não é porque que você tem acesso à rede que você vai conseguir ver
um streaming como o nosso, ou ver um vídeo, ou participar de um ensino à distância com multimídia. Por quê? Porque existem diferenças brutais entre periferias e áreas ricas das cidades, entre o país aqui do Sudeste e o país profundo. Existe carência infraestrutural, né? Então, agora com a pandemia, as pessoas começaram a perceber isso. Teve vários debates, né? Por exemplo, tem uma cidade dormitório aqui perto da cidade de São Paulo, que é da Grande São Paulo, né? Que se chama Carapicuíba. E um amigo meu me contatou e falou, cara, aqui a internet é um lixo. Quer dizer, ele era uma liderança popular que nunca se preocupou com a internet, mas ele agora estava preocupado. E eu falei para ele, olha, vocês têm que fazer um movimento na cidade, porque essa cidade dele é muito perto de Alphaville, tem uma conexão de alta qualidade, e do lado de lá da pista tem as cidades dormitórios com péssima conexão. Então, você tem, mesmo que você quisesse melhorar de um dia para o outro, você não conseguiria, porque você não tem fibras óticas suficientes, você não tem iluminação das redes, equipamentos suficientes para ter a qualidade necessária da banda larga. Mas, mesmo que você fale, não, a grande parte hoje do acesso é por celular, sem dúvida, aparelhos celulares caíram de preço, só que tem uma questão. A maior parte das pessoas que têm uma renda menor que 3 salários mínimos tem planos pré-pagos, que são mais caros e que consomem muitos dados, né? Porque ele consegue pagar um plano menor, então ele sempre tem que estar perto de uma rede Wi-Fi para poder acessar. Só que ele tem, na verdade, um celular, quem ganha até um salário mínimo, 80% do acesso à internet é feito exclusivamente por celular, e você sabe, quem está me ouvindo sabe, que um celular não dá a você as condições de tratamento de conteúdos que um computador dá. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, o acesso ao celular, ele é um acesso muito limitado, por mais destreza que essa pessoa tenha no uso dos aplicativos que você possa instalar no celular. Só que existe também toda uma cultura de aplicativos que começou a se saturar também. As pessoas estão com dificuldade de começar a baixar muitas coisas, porque elas estão, na verdade, cada vez mais ilhadas em alguns aplicativos, e ela sabe que quando ela usa o WhatsApp, ela não paga na maior parte das operadoras, porque as empresas Facebook, que são donas do WhatsApp, eles promovem a ideia do zero rating, ou franquia zero. Quando você usa o WhatsApp, você não paga. Então, as pessoas são incentivadas, na verdade, a usar o WhatsApp. E isso é um limitador do uso da internet. Porque o WhatsApp é uma aplicação, inclusive é uma das principais aplicações por onde se dissemina a desinformação no nosso país. Onde diz que cloroquina salva as pessoas do Covid. Se você tomar uísque com gengibre, você se cura e não pega o novo coronavírus, que é tudo mentira, né? Mas que se prolifera de uma maneira muito grande nas redes, que são algumas aplicações de mensageria instantânea, como, por exemplo, o WhatsApp, na verdade são dutos de desinformação, mas são muito populares, porque é onde o pedreiro consegue divulgar o seu número de telefone, receber mensagens sem gastar sua franquia, ou se comunicar com quem quer contratá-lo, ele faz pelo WhatsApp. E o WhatsApp vai concentrar ainda mais as audiências, 90% dos brasileiros que com acesso à internet têm WhatsApp, né? Só para você comparar, 28% tem Telegram. Então é uma diferença. O Telegram cresceu muito, mas nem chega aos pés do WhatsApp. E você tem várias assimetrias
que reforçam o que você traz na sua pergunta, que é, Daniela, a questão do letramento. O letramento seria informar as pessoas, na verdade, o que é a internet efetivamente, desmistificá-la. Ela não é mágica, ela funciona com conexão, uma conexão com tecnologia cibernética. Toda vez que eu acesso, por exemplo, essa plataforma que eu estou usando para me comunicar com todas e todos que estão nos vendo, quando eu estou me comunicando com essa plataforma, se quiser, ela entra no meu computador. Eu estou fazendo de um computador. Então, é preciso mostrar os rastros digitais, a enorme complexidade que é isso, mas que dá para entender. E que dá para entender que por que a inclusão digital ela precisa ser uma política pública importante. Eu acho que isso agora está claro, a internet é vital para as pessoas. Ela já era, mas a pandemia deixou isso muito mais claro. Só que, na pandemia, Daniela, o que está acontecendo é que nós estamos vendo a expansão de corporações, de plataformas que querem dominar a internet e vivem da coleta de dados pessoais de cada um de nós. Então, nós temos muito trabalho ainda pela inclusão digital. As próprias... a inclusão digital nunca virou uma política pública mesmo, só por um período muito pequeno do governo Lula, que se chamou Plano Nacional de Banda Larga, que já no segundo governo Dilma foi abandonado, e o Plano Nacional de Banda Larga era uma parte da questão da inclusão digital. Claro, a Prefeitura de São Paulo, ela fez a política de telecentros, mas foi uma das poucas prefeituras que passou de 500 unidades de acesso gratuito à internet nas periferias. Tudo bem que São Paulo é grande, mas você não tem uma política pública com documento, decreto, regulamento. Em geral, a inclusão digital naquele primeira década do século XXI era meio para inglês ver. Você montava lá um quiosquinho, todo mundo acessava, ou aí a máquina se deteriorava. Não teve uma política efetivamente de inclusão. E a política veio de formas diversas, né? Por exemplo, a cultura se incluiu digitalmente com a política do Gil, de pontos de cultura, mas não era uma coisa de inclusão da massa da população, era de digitalização cultural e permitir que os quilombolas expusessem as suas manifestações tradicionais, culturais, artísticas, que os índios fizessem. Mas você pega a política de infraestrutura, ela tentou ser feita, que foi a banda larga, junto com o computador por criança, que logo foi combatido por outras grandes corporações, Microsoft, Intel, destruíram o programa, e na verdade, dele ficou o plano de banda larga, e o plano de banda larga, ele serviu para um alerta. As operadoras não podiam só tratar das áreas ricas, então eles começaram a colocar banda larga no Brasil inteiro. Mas nós não conseguimos fazer com a banda larga, que é a infraestrutura básica e fundamental da internet, nós não conseguimos torná-la um serviço público essencial como é água, luz e energia elétrica. Não conseguimos. Não conseguimos. Não tem. Ela é o plano de negócio das operadoras. Então não tem metas, tal. Por isso que é assim na periferia, infelizmente. Então, por mais que você tenha um país que está muito digitalizado, não é porque ele está digitalizado que é tudo igual, que você faz as mesmas coisas, você tem as mesmas possibilidades. Não tem. As diferenças sociais, econômicas, continuam até no ciberespaço. Então, aí dentro disso que você está falando aí, obrigada, já tem vários pesquisadores, enfim, a gente também saiu de um período de muito otimismo com relação à internet, né? Não, vai democracia, ela vai resolver nossos problemas, e hoje a gente tem uma tendência forte de vários pesquisadores questionar tanto a questão da infraestrutura mesmo, né, em relação com as empresas, como também a utilização das redes para fins que não sejam democráticos, enfim, né?
e que ela tem colaborado para essa ascensão, inclusive, de regimes antidemocráticos. Pesquisas no Brasil também já apontam, várias, né, colegas nossos aí, mostram como que o pensamento conservador ou de ultradireita, através de fake news, de utilização dos robôs, enfim, isso já é uma tendência e nós temos vivido isso muito fortemente, né? Da sua opinião, quais seriam, então, as formas de enfrentamento do avanço, né, desenfreado dessa ultradireita ou esse pensamento fascista, né, nas redes? Como é que o campo progressista poderia agir, assim? Temos alternativas? Temos que criar formas distintas? Como é que você pensa em relação a isso? É uma mega questão, mas vamos lá, Daniela. Primeiro, eu só queria, antes de responder efetivamente, falar, tem três grandes crises da internet no século XXI, né? 3 grandes crises que eu falo. A primeira é a crise da rede distribuída, a segunda é a crise da participação e a terceira é a crise do livre fluxo de dados. E o que eu chamo de crise da rede distribuída? De fato, a arquitetura técnica da internet é de uma rede distribuída. As redes de telefonia ou fibra ótica que a gente utiliza são redes descentralizadas, mas a rede sobre elas, que é a rede lógica, que a internet não é física, a internet é um conjunto de protocolos que permitem ligar roteadores, redes, computadores, celulares, aparelhos que têm processamento computacional, né? Então, você tem uma rede que é a internet, sem centros obrigatórios. Eu discutia muitas vezes com alguns pesquisadores que, mesmo hoje, insistem, não, a internet é o Google. Eu falo, não, a internet não é o Google, você não é obrigado a usar o Google, nem o Yahoo, nem nenhuma empresa do grupo Alphabet, que é a holding que controla o Google. Você pode viver na internet sem usar o Google. Você não é obrigado a se conectar no mundo Google, ou no mundo qualquer. Ainda você não é. Depois eu explico por que eu falei ainda. Mas a rede, por que é isso? Porque a rede é distribuída. Você acessa, qualquer pessoa coloca conteúdo, se ela tiver competência mínima. Então a rede de verdade é uma rede distribuída que inverteu os fluxos de informação. O difícil não é falar, o difícil é ser ouvido. Esse ecossistema virou. E essa virada nós achamos, puta, isso é democrático. Não. Uma rede distribuída, ela pode distribuir conteúdos democráticos, mas ela também pode distribuir vigilância por causa da tecnologia cibernética. Para eu me comunicar com alguém, uma máquina tem que ter um posicionamento inequívoco na rede. Então, isso facilita encontrar quem é que está acessando um site, isso facilita aonde a pessoa está georreferenciadamente. E, na verdade, você pode burlar isso com proxies anônimos, com embaralhamentos de IPs. Mas o que eu queria te dizer é que a rede distribuída, ela não só distribui o espírito democrático, ou ela também distribui a vigilância. Então, a rede distribuída não é sinônimo de rede democrática. E essa foi uma confusão que muitos de nós fizeram lá atrás. A segunda crise é a crise da participação. Exatamente porque todo mundo podia postar um conteúdo, falar, publicar, e começou a surgir no final do século XX um publicador que democratizou muito a escrita na internet, que foi a escrita um pouco mais longa, que foi os blogs. Os blogs permitiam que você criasse um conteúdo sem saber HTML, sem saber a linguagem de tagueamento ou qualquer outra linguagem computacional. Então, todo mundo falou, pô, a participação, todo mundo quer participar. E nós achávamos, muitos de nós, que a participação ela era necessariamente voltada à garantia da participação ampla, inclusive nos processos de poder. E nós começamos a perceber que a participação dos democratas, né, a participação de quem defende a participação dos outros,
não é exclusiva na rede. Tem muita gente que participa para poder destruir o seu direito de participar. Então, isso criou uma crise de participação. Você pega o MBL em São Paulo, que pegava as redes, faziam vídeos cheio de ódio, cheio de desinformação, para ganhar apoio e para falar que eles eram contra o sistema. Então, os bolsonaristas, os trumpistas, a alt-right norte-americana, a supremacia branca, o Milo Yiannopoulos, o Infowar, esses caras cultuam uma certa participação, mas é a participação do fascismo ou do neofascismo, né? E isso gerou uma crise da participação. Peraí, então quem participa não são só os movimentos sociais? Quem participa não é só gente legal? Não. Quem participa também é gente que tem ódio, que tem raiva, que tem frustração, e que junto tudo isso corrobora com um fundamentalismo religioso que é muito perigoso, que é a base do neoliberalismo hayekiano, porque o Hayek dizia que, por exemplo, quem tem que cuidar da educação não é o Estado, quem cuida da educação das pessoas é a família, são os valores e tal. Então, essa coisa que os neoliberais são liberais no costume, são nada. Neoliberalismo, a única coisa que ele quer é impor a concorrência como o valor básico da humanidade e a unidade básica de convívio à empresa. É isso. Então, mas em paralelo, ele dialoga muito, por isso que você vê o neoliberalismo tão ligado às igrejas neopentecostais. Uhum. Porque aí você fala, não, mas isso é uma excrescência, é nada, isso está... Claro, o Hayek não falou, se ligue a Record e ao Bispo Edir Macedo, não. Mas ele está dizendo para reforçar valores, tradição. É a linha da Margaret Thatcher, né? A sociedade não existe. Existe o mercado e os valores, a moral. Então esses caras estão aí hoje bombando, usando a rede para fazer isso. E a terceira grande crise é a crise do livre fluxo de dados, né? É uma crise... por um tempo, a gente falou, não vamos... para a internet existir, e é bom que ela exista, ela tem que ter direito de tráfego de dados para fora do país, para dentro, né? Porque a rede é transnacional, é muito importante ter esse convívio cultural, essa diversidade, né? Mas veja bem, olha que diferença. Uma coisa são dados essenciais, são imagens dos sites, são protocolos que precisam de fluxo de dados para viabilizá-los, que são fundamentais para manter a internet. Agora, vem cá. As grandes corporações aproveitaram essa ideia do livre fluxo de dados para poder tomar o excedente de dados, extrair dados que não tem nada a ver com a rede, que não são indispensáveis para funcionar a internet. E aí começaram a coletar dados amplamente das populações do mundo inteiro. Inclusive, Daniela, dados de biometria, que são dados sensíveis. Dados de... Sabe esses joguinhos? Veja a sua cara, como você fica mais velho, como você fica mulher. Tudo isso são dados de biometria facial extraído de cada um de nós e que alimentam uma parte da inteligência artificial, a que mais se desenvolveu. Na verdade, a que se desenvolveu efetivamente é aquela que depende muito de dados. Por quê? Ela se baseia em algoritmos que não são baseados em regras rígidas, fixas. Então, são algoritmos baseados em dados, que aprendem com os dados. Então, a regra que se cria para eles, esses algoritmos de aprendizagem, é uma regra de aprendizado. Então, enquanto uma criança, um humanozinho de 3 anos de idade, você mostra para ele um celular, aí se você mudar de cor, se você mudar de modelo, ele vai saber, ele viu 2, 3 vezes o celular, ele vai saber que aquilo é um celular. Já um algoritmo de inteligência artificial, machine learning, ou aprendizado de máquina, ele precisa de muitos dados para saber que um celular, quando eu viro o celular assim, que essa imagem é de um celular. Ele precisa de muitos dados. E por isso que essas empresas também coletam
muita quantidade de dados. Então, tem dados que eles vêm coletar aqui das crianças. E na pandemia, as empresas como Google, Microsoft, Amazon, estão nadando de braçada, porque as instituições de ensino no Brasil estão entregando, elas estão tendo que ir para ensinos online, né? E estão entregando toda a relação dela, o professor com o aluno, tudo para essas grandes plataformas que aumentam seus bancos de dados. Bom, então nós precisamos separar. Uma coisa são os dados para funcionar a internet, que a gente tem, eu defendo claramente que a internet é uma rede transnacional livre, né? Outra coisa são dados que eles estão coletando aqui das nossas crianças, das nossas relações. Isso aí a gente não tem nada a ver com a internet, isso aí não é indispensável, nem necessário para o funcionamento da rede. Então essas 3 crises estão colocadas, e como que a gente pode enfrentar o neofascismo nas redes? Né? A gente pode enfrentar, primeiro, montando, eu acho assim, sempre o esclarecimento a partir de fatos. Eu sei que isso pode parecer um pouco positivista, mas não é nesse sentido que eu quero dizer. É que eu quero dizer o seguinte, esses grupos hoje, neofascistas, eles dessa extrema-direita, eles são os responsáveis pelas ondas de desinformação. Não é a minha tia, meu priminho do interior. Não, são esses grupos. E eles simplesmente querem fazer uma coisa, eles querem destruir o debate racional baseado em fatos. Querem destruir. Por isso que, vou dar um exemplo para você, o Bolsonaro falou assim, foi o Greenpeace que jogou óleo nas praias do Nordeste do Brasil. Quer dizer, é um contrassenso. O Greenpeace, que é uma entidade ambientalista, jogando óleo nas praias do Nordeste. Mas tudo bem, foi o Greenpeace que fez isso. Aí a repórter levantou a mão e perguntou, o senhor tem como provar, presidente? Ele falou, e precisa? E nas redes foi disseminado, o Greenpeace jogou óleo, as ONGs estão queimando a Amazônia. E uma série de coisas assim. Por quê? Porque o que importa para eles é destruir o debate racional baseado em fatos. Vocês devem ter acompanhado recentemente a prisão do Queiroz, no sítio de um advogado do filho do Bolsonaro e do Bolsonaro, né? O Fred, o anjo. Vocês devem ter acompanhado. Tem alguns vídeos deles que você fala, nossa, ele está falando... É pré-mirim o que ele faz. O repórter pergunta para ele, mas, doutor, o senhor não sabia que o Queiroz estava no seu sítio? Ele falou, não, eu não sabia. E aí, mas quem deu a chave para ele? Ele falou, alguém. O caseiro, alguém deu a chave para ele. Quer dizer, aí você fala, mas é sério isso? Você não... Ninguém... Meu filho de 11 anos não responderia isso. Mas eles fazem isso, porque eles estão querendo criar uma hiperdimensão, uma coisa que não se baseia em fatos. Então, um dos caras que lidera tem que ser um tosco, como o Olavo de Carvalho, que diz, olha, os Beatles não escreveram música, eles eram péssimos. Foi o filósofo Adorno que escreveu as letras dos Beatles. E aí saem os caras replicando, junto com coisas mais tenebrosas, como o Holocausto não existiu, o coronavírus não matou uma única pessoa, os caixões que estão enterrando são vazios, com coisas assustadoras. Então, o que tem que acontecer? Eu acho que a gente tem que construir mesmo coletivos digitais de combate à desinformação na rede. Eu acho que os nossos amigos, as nossas alunas, professoras, professores, alunos, o movimento, ele tem que ter coletivos, sim, que eu não tenho nenhuma ilusão que a rede vai fazer a revolução ou vai mudar tudo, não, mas uma coisa é preciso ser dita, nós temos que voltar a uma coisa que eu nunca imaginei que eu iria falar,
a ter um primado básico do chamado iluminismo, que é a questão da razão mínima e do fato. Que é assim, um fato ocorreu. Então, por que ocorreu? Aí começa no plano das interpretações, da causalidade, das correlações. Então, a verdade é muito difícil, mas o elemento básico de convívio, que é um fato ocorreu ou deixou de ocorrer, e a partir disso, nós não precisamos ter mais acordo, mas se o fato ocorreu ou deixou de ocorrer, isso é preciso ter acordo. E a gente poder ter um debate racional, por mais que eu possa te xingar, ou você me xingar, por mais que você fale, eu não quero mais debater com você, mas tudo bem, mas ele tem que ter uma base que não é essa coisa de falar que algo ocorreu e na hora que isso acontece, você fala, mas de fato não ocorreu, mas poderia ter ocorrido. Quer dizer, então a gente tem que mostrar que isso é muito feio, que isso é antiético, que isso e mesmo quando a gente erra, porque é muito impossível a gente não errar. Quer dizer, a gente não trabalhar com uma vez ou outra com uma informação errada. Mas a gente tem que assumir que errou. Porque toda vez que a gente quer fazer de conta que o nosso erro não existe e que quer fazer de conta que quer manter uma coisa que é sabidamente, nós sabemos que é errada, nós estamos contribuindo com o neofascismo, porque esse é o terreno deles. Eles querem destruir o debate racional, como foi em 2018. Eu recebia memes dizendo que o Bolsonaro jamais ia liberar a arma, que o Bolsonaro ia liberar as armas, que tinha que matar todo mundo, e outros dizendo que isso era uma mentira da esquerda para acusá-lo, tudo ao mesmo tempo, para pessoas diferentes. Porque aí você suspende a realidade, suspende o que é real e o que não é real, real nesse sentido de factual, tá? E aí você tem o terreno que eles querem, que é da luta por valores, da violência. Porque na violência eles acham que ganham, porque eles têm o maior número de homens armados. E eles alimentam milícia. Então, na verdade, a gente tem que montar coletivos digitais de comunicação. Chame do que você quiser, mas eu estou chamando aqui o seguinte. Eu fui numa reunião, para concluir aqui, eu estou falando demais, né? Mas eu fui numa reunião com um pessoal metalúrgico, da época lá, antes do Lula mesmo, antes do Lula até, um pessoal, os velhinhos. O que nós podemos fazer? Falou, cara, se reúnam uma vez por semana, discutam algumas matérias que são mentirosas, os WhatsApp que vocês receberam, montem peças de esclarecimento e vá mostrando para as pessoas. Aí você fala, pô, mas isso resolve? Não, isso não resolve. Isso é um dos caminhos que a gente tem que trilhar. Porque é melhor do que não fazer nada, é melhor do que xingar. É mostrar claramente que aquilo nunca existiu. Né? O fulano de tal... Bom, por exemplo, tem um pessoal fazendo vídeos sobre os efeitos da cloroquina que são geniais, são baseados em evidências científicas. A pessoa faz com muito rigor, porque ela sabe que ela não pode trabalhar com falsificação, nem com fato errado, mas ela vai lá, se isso chega no bolsonarista de classe média, ele fica meio abalado, mas a gente tem que fazer, um dos caminhos é a gente fazer esse. O outro caminho, eu acho que na verdade, a gente reforçar o espírito crítico nas universidades exatamente na contramão do que ele quer. É a gente aprofundar o espírito crítico. O espírito crítico não significa nada além de mostrar a importância da cultura e do conhecimento. Né? Eu uso Weber, eu não sou weberiano, mas eu sou fã do Weber. Eu leio com os alunos Thomas Hobbes, eu não sou hobbesiano, mas Hobbes é genial. Numa disciplina que eu dei ano passado de cultura política, eu utilizei o Alberto Torres, que é um pensamento conservador no Brasil,
mas as pessoas precisam conhecer. Então, quando o cara vai falar para um aluno meu, mesmo que ele seja evangélico, mesmo que ele seja de direita, seja maleu, marxista, comunista, só faz coisa, né? Não, o cara vai falar, pô, não é verdade, né? Porque o cara traz o que tem que ser trazido. Então, eu acho que a gente tem que aprofundar o espírito crítico, ir a fundo nele, e mostrar que a ignorância não salvará ninguém, muito menos o nosso país. O nosso país hoje é um pária internacional, está isolado. Sim. Infelizmente, é um pária. É um pária. Nós estamos... Mesmo sendo um pária, você vê, eles convidam por debaixo do pano, por debaixo da rede, o Fiocruz para participar das coisas. Mas o governo, via diplomacia, jamais. Por quê? Porque o cara é, na verdade, uma pessoa que tem o objetivo de trazer e se colocar como uma potência neofascista no mundo, né? Então, esse chanceler brasileiro, ele corre o risco de fazer o Brasil, eu acho que o Brasil já vai perder, né, a primazia que ele teve desde que foi montada a ONU, de abrir as sessões da ONU, porque o Brasil era um gigante diplomático. Então, o Brasil sempre abriu as sessões da ONU, as assembleias. Por quê? Porque o Brasil foi crucial em vários momentos da história. Agora, nós não somos chamados para reunião entre os 50 países para discutir o futuro do pós-pandemia. É uma piada. Então, como combater isso? Então, com informação precisa, com coletivo, tem que ser sistematizado isso. E não tem bala mágica. Eu vou fazer um post, um meme que vai mudar a história do mundo. Não existe isso. Não existe. Isso é trabalho, é militância também, é ação educativa, militante, ativista institucional, ativista científica. Tem vários cientistas que começaram a fazer vídeos muito bons, explicando efetivamente a ciência, e as pessoas têm que fazer isso, né? Eu acho que esse é um caminho, e o outro caminho é a luta política, e outros caminhos são construir alternativas ao capitalismo, mas aí é uma outra discussão, né? Eu acho até que também dentro disso que você colocou, eu acho que antes da pandemia, eu acho que tinha mais uma naturalização, sabe? Eu acho que dessas falas, desses pronunciamentos, sim, dessas questões desconexas, essas falas desconexas, eu acho que havia uma naturalização também na mídia, parte da mídia. Eu falo assim, mas claro, eles reproduzem esse tipo de coisa que não devia nem ser reproduzida. E aí me parece que com a pandemia, né, um espírito crítico, um pouco mais combativo da mídia veio à tona porque viu que agora não é brincadeira, né? Então, não, é porque agora, viu, Daniela, eles estão sofrendo risco de vida, eles quase são agredidos por essa incultura, esse negócio de... Agora, eu queria te falar o que esses caras fazem, apesar que não é uma mídia tradicional, ela é lá nos Estados Unidos. Do Brasil, ela já chegou na internet, principalmente, né, que é a CNN. Olha o que eles fazem. Não, aqui nós discutimos tudo, somos democráticos. Chamam um bolsonarista e uma não bolsonarista para discutir, por exemplo, a questão da cloroquina. Repare, ele faz fake science, oficialmente, que é pior que fake news, que é a notícia falsa, é a ciência falsa. Porque não há controvérsia em relação à cloroquina. Desculpa, o que existiu é um paper com 600 casos que dava a entender que existia a possibilidade de uso da cloroquina. E, de fato, com 600 casos, aqueles casos, dava a entender que era possível usar cloroquina no combate ao Covid-19. Mas saem outros estudos com uma amostra muito maior, inclusive um deles com 96 mil casos, que mostra que, além de não fazer efeito no combate ao Covid, a cloroquina pode gerar efeitos colaterais e ser letal para algumas pessoas. Sim. Bom, se eu quiser, isso não é uma opinião. Gostemos ou não da ciência moderna, você sabe, né, Daniela? Isso não se trata de opinião. Se trata da gente olhar o estudo, não eu e você, porque nós não teríamos formação científica para tal, mas quem tem, os pares, olham o estudo e aí eles chegam a
observar se teve falha, se ele está incompleto, se ele pode concluir o que concluiu, né? Uhum. A CNN transformou em opinião. O que você acha disso, Bolsonaro? Para mim, eu estou desconfiando disso aí. Quer dizer, ela faz fake science. Eles são fake science. Outro exemplo. O Holocausto não existiu. Bah. Aí o que eu tenho? A opinião da supremacia branca e do Sérgio Amadeu representando a esquerda. O que é isso? Isso não se trata de opinião. É isso que eu quero falar. E eles estão fazendo isso. A mídia faz isso. A mídia fez isso. Ela pegava um release do Sérgio Moro e olhava aquele monte de pataquada e nunca, porque ela já tinha o interesse, ele nunca foi contestado. Um jornalista levantou a mão e falou assim, mas vem cá, como é que pode o senhor falar essas informações aqui? Qual a base disso aqui? Não. Por quê? Porque a ideia era fazer condenações e tal. Então, o processo de desinformação no Brasil, ele que redundou na vitória do Bolsonaro, ele tem a mão da Globo, né, da elite banqueira do capital financeiro, que foi poupado, você vê, só banqueiro de quinta categoria, eles colocaram, os banqueiros mesmo foram poupados, esses são os grandes corruptos, junto com os ruralistas, mas eles pegam a turma do FHC, que também foi poupada. Cara, e contra eles não tem um apartamento que está em nome do outro. Contra o Serra, tem conta na Suíça em nome dele. Contra o Aécio, tem até vídeo. Contra o Alckmin, tem várias depoimentos e depósitos. Todos estão sãos e salvos. Não, veja bem, então o que eu quero te dizer é o seguinte, eles fizeram uma operação e aí eles não sabem porque que o Bolsonaro ganhou. Porque o Bolsonaro era um cara que falava para 10% do Brasil, que era extrema-direita radical, aquela que quer o golpe militar, os fascistas mesmo, esses caras, que estão ali todos com ele ali, né? Parte dos milicos e tal. Só que ele ampliou. É claro que ele ampliou para uns 30%, tem uns 15% a 20% aí do eleitorado dele, quer dizer que quase 2/3 não são necessariamente fascistas, são evangélicos. Mas esse tem essa coesão. Mas eles para ganhar a eleição não bastava, ele teve um pouquinho a mais, que foi desse descolamento aqui do Dória em São Paulo, os tucanos aqui e tal. É neoliberal mesmo. Os neoliberais. Mas aí o que está acontecendo? Agora eles estão aí tentando fazer manobras outras tal, e eles decidiram não derrubar o governo Bolsonaro. Tem 41 pedidos de... Eu acho que 42 agora pedidos de impeachment, mais a anulação da chapa por causa das fraudes eleitorais, que é plenamente plausível. Mas eles não vão fazer isso, porque o deputado do Rio, o Maia, e os demutucanos, o FHC, Luciano Huck, esse pessoal, eles ainda querem dar uma oportunidade para o Bolsonaro permitir que o Paulo Guedes desvincule os gastos de saúde e educação da Constituição, elimine determinados programas sociais que eles não querem, termine a reforma trabalhista, eliminando praticamente todos os direitos, e finalize a reforma da Previdência no sentido de prejudicar ainda mais quem precisa se aposentar. Então, e privatize as universidades federais e tal. Então, eles têm ainda esse sonho. E por isso, 53 mil mortes não é nada para um FHC, não é nada para esses caras. O que eles querem é a chance. Então, o Botafogo, desculpe, as pessoas estão lá defendendo ainda essa situação dramática que é manter um governo que é um governo militar, né? Não tenha dúvida, os militares comandam o governo, comandam inclusive a saúde, e você vê que isso é um espetáculo de incompetência, né? Não, com certeza.
Nós vamos continuar a falar disso aqui. Tem muitas perguntas legais aqui. Eu vou fazer o seguinte: vamos deixar aquela pergunta, uma pergunta sobre as universidades, mais para o final, talvez para encerrar. Aí aqui a gente pode entrar nessa questão da importância desse marco civil da internet, para a gente discutir a questão da neutralidade das redes, né, privacidade, que você falou um pouco já, e a função social das redes digitais, né? Qual o destino que a gente pode dar para os nossos dados? A gente poderia... esses dados poderiam ser apagados? A gente poderia nós sermos os donos dos nossos dados? Nós podemos comercializar os nossos dados? Qual alternativa que a gente pode dar a isso? Né? Poderia existir uma lei, né, que proibisse a utilização desses dados da forma como ela é usada hoje em dia? Então, essa é uma questão que eu queria colocar. E aí eu vou colocar junto com uma pergunta do professor Rafael Paes, que eu acho que elas combinam, que é lá do nosso programa também, que ele coloca o seguinte: a compreensão geral é de que a tecnologia em si é neutra. E o que define, então, se ela é boa ou ruim, né? Se ela é neutra, enfim, é o uso dela, né? Como é que você vê essa ideia, então, do uso, né? O que faz com que o uso seja positivo ou negativo, né? Nesse ponto. Tem o Luciano Ribeiro também, que fez uma questão bacana aí, dá um alô para o Luciano. Ele pergunta o seguinte: acha que houve privatização do debate político, hoje acontecendo nas redes sociais, controladas pelos dois grupos, né, o Google e o Facebook? Estou contemplando essas duas perguntas assim, dentro dessas, acho que dá para... Legal. Bom, nós estamos vivendo uma sociedade dataficada, mas é preciso entender como que isso aconteceu, né? E para falar como isso aconteceu, eu vou recuar um pouco. Na verdade, vou dialogar com a questão que o Rafael nos traz sobre a neutralidade ou não da tecnologia, né? E a questão do seu uso. O seu uso é muito definidor. Sem dúvida, o uso da tecnologia ele é definidor do sentido que ela pode adquirir. Mas eu queria dizer que eu tenho uma visão um pouco diferente, assim. Eu acho que nem toda tecnologia pode ser reconfigurada. Uma bomba nuclear, ela não pode ser reconfigurada. Ela vai servir o seu uso é letal, é mortal, não tem outra possibilidade. Ela não tem outra possibilidade. A energia nuclear, não, ela tem usos ambivalentes, ela tem usos múltiplos. Uma arma de fogo, por mais que ela possa proteger o mocinho contra o bandido, né, nos filmes, ela é uma arma letal. Ela não serve para fazer parto. É diferente de outras tecnologias. O computador ele serve a amplos usos, sem dúvida nenhuma. Mas nem tudo que se cria dentro da internet tem uma amplitude, uma ambivalência. Então, eu queria dizer que se tem uma coisa que a tecnologia não é ser neutra. Ela tem finalidade. E aí, eu queria dizer que metade do século, da primeira década do século XXI, o que acabou acontecendo é que o modelo de negócios que empolgou as grandes corporações é um modelo de negócios baseado na coleta e no processamento de dados pessoais. Empresas se tornaram gigantes, perfilando as pessoas e permitindo que as pessoas fossem atingidas por mensagens certeiras. Então, o Google, ele montou um banco de dados assustador sobre as populações do mundo, mas sobre cada integrante de uma população. Então, ele tem tudo isso. O Facebook caminha para o mesmo, a Amazon também, as chinesas também estão entrando no mesmo modelo de negócio. E esse modelo de negócio é de tentar usar modelos de inferência estatísticas preditivos, ou seja, prever o nosso próximo passo. Então, o tempo todo eles estão querendo coletar mais dados sobre cada um de nós, porque esse dado que ele acaba de coletar pode ser o diferencial em relação ao concorrente.
E esses dados, eles são coletados de tal sorte que eles precisam ser armazenados. E olha que loucura o que aconteceu. Nós não imaginávamos que a gente iria ter que ter um impacto ambiental tão nefasto, tão negativo das tecnologias da informação. Por quê? Porque lá atrás a gente falava, olha, nós vamos substituir o papel pelo digital, menos árvores vão cair. Eu acho que vocês se lembram disso. E o que está acontecendo hoje é que a tecnologia de informação, sem dúvida, ela podia ser menos devastadora ambientalmente, mas o modelo de negócios da extração de dados está gerando a necessidade de construir enormes data centers. Uhum. Esses data centers, eles estão sendo prédios gigantescos, tem modelos de data center descentralizados, mas o que ainda impera são grandes lugares com mais de 300 mil máquinas, consomem um ar-condicionado absurdo, uma refrigeração à água mais absurda ainda, e uma quantidade de energia elétrica assim monumental. São energointensivos. E isso está gerando um impacto ambiental devastador, devastador. A ponto da prefeitura de Amsterdã, no final do ano passado, ela ter proibido a instalação de novos data centers na sua área, pelo impacto ambiental que eles têm, que é superior ao da frota automotiva. Então, para você ter uma ideia do que está acontecendo. Mas é necessário que seja assim? Não. Agora, quem que vai convencer a parar essa corrida por coleta de dados? Bom, nós temos os europeus com a Lei Geral de Proteção de Dados, tem uma cópia que é razoável no Brasil, mas não é boa, mas, enfim, nem entrou em vigor ainda. Mas essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela só coloca mais regras, mas ela não impede essa corrida, essa concorrência por dados. Então, o Google não vai entregar os nossos dados, os dados que eles têm do Sérgio, para o Facebook, que não vai entregar para a Amazon, que não vai entregar para o Baidu, que não vai entregar para a Apple. Então, eles vão continuar coletando dados e vão continuar tendo que armazená-los. Então, nós estamos vivendo uma sociedade dataficada e uma crença que a pesquisadora José Van Dijk chama de dataism, ou dataísmo, ou a religião dos dados. Cara, a ideia de centrar tudo em dados é centrar tudo em correlações. Tem problemas epistemológicos. E essa ideia de centrar tudo em dados, a Shoshana Zuboff mostrou que tem uma relação direta, fundamental, com a psicologia behaviorista. Essa psicologia diz que pode até existir outras coisas, mas a única coisa que eu posso pesquisar é o comportamento, é a ação da pessoa. Então, eles transformam tudo em ações e criam botões, likes. Isso não existia. Gostou ou não gostou disso? Like, eu dou um like. Ah, quantos amigos você tem? Carinhas de sentimento. Zangado, bom, legal, não legal. E a quantidade de amigos que eu tinha, isso não era métrica, mas isso agora passou a ser métrica para publicidade. Passou a ser métrica para relações públicas, passou a ser métrica para RH, recursos humanos. Olha lá o meu Facebook, vê todas as minhas clicagens, a minha ação. Essas métricas, como qualquer dado, são inventados. Eles não são a realidade, não são naturais. Mas o neoliberalismo dataficado transformou tudo isso em naturalização. Tanto é que a manchete da Time, há 4 anos atrás, foi: os dados são o petróleo do século XXI. Ah, mas eles queriam dizer que é tão importante valorativamente como o petróleo. É o que mais vale hoje. Concordo. Mas onde está o erro? Dado não é petróleo. Porque petróleo você extrai da natureza. Dado você inventa. Dado você cria um projeto, um botão, para tentar captar o meu sentimento, a minha mentalidade, o meu estado emocional, etc. Aí tem lá um botão, aí eu clico, aí eles falam, tantas pessoas clicaram naquele botão. Isso é uma invenção. Aquele botão é uma invenção. E aí tudo passa a se organizar em torno disso, dessas métricas. Por quê? Porque os dados também, os algoritmos e os dados
são performativos. Eles criam implicações sociais que não existiam. É como a religião. A religião é um culto a um Deus. Existe um Deus? Pouco importa, porque ela é performativa. Ela cria impactos, cria guerras, cria bombas, criam ações. Os algoritmos e os dados fazem esse mesmo processo. Então, eu queria dizer que o debate que está acontecendo hoje, o Luciano trouxe, né? Nesse mundo dataficado, né? Ele vai também sendo estruturado nessas plataformas que coletam dados. E elas interferem na democracia. Eu tenho um livro que chama Democracia e Códigos Invisíveis. Eu vou até passar para a Luciana, para a Daniela, e se a Daniela quiser distribuir para o pessoal, ou para você, Luciano, você que sabe, a questão essas plataformas, elas hoje fazem o papel de uma esfera pública automatizada. Por que eu uso o termo do Frank Pasquale, esfera pública automatizada? Porque ela não é gerenciada por humanos só. Os humanos tiram as regras, tiram os elementos, mas ela é gerenciada por sistemas algorítmicos e não por sistemas burocráticos. Os sistemas algorítmicos, eles são muito complexos, né? E uma das coisas que eles são opacos para nós. Então, eu digo a você, eu acredito que a pesquisa que a UFMG fez, que mostrou que quando uma pessoa nova entra no YouTube, era indicada a ela, nos anos de 2017 e 2018, canais de extrema-direita, eu acredito que é verdade. O YouTube diz que é mentira, porque a amostra que o cara usou é muito pequena, etc. Eu não, eu várias vezes fiz testes que não são amostras, porque eu não tinha essa pretensão, mas eles me indicavam canais que são de fundamentalistas de extrema-direita. E como é que eu provo se é fechado? Se o algoritmo, na hora que eu entro, ele faz uma indicação. Então, essas plataformas, elas não fazem discurso, né? Então, eu não uso o termo manipulação, eu uso o termo modulação de comportamento. Por quê? Porque elas pegam uma série de informações e conduzem. Conduzem como? Conduzem distribuindo a informação e conduzem controlando a visualização sobre essa informação. Então, no mundo das plataformas, nós temos que criar o direito democrático, não só a liberdade de expressão, mas a liberdade de visualização também. Visualizar sem ser controlado por um algoritmo. Esse é o problema. Então, essas plataformas, elas organizam os nossos olhares. Então, aliás, essa foi a técnica da Cambridge Analytica, né? Foi. O que a Cambridge Analytica fez? Vocês devem se lembrar na época que o Facebook tinha quiz, né? Aquele monte de quiz, um monte de joguinhos, um monte de... Responda esse questionário e saiba o seu horóscopo, o seu mapa astral. E a Cambridge fez assim, usando uma teoria behaviorista, que eu não sei se funciona, mas ela dá algumas informações. Eles botaram um questionário, 380 mil pessoas responderam, e eles deram de volta para cada uma delas qual era o seu traço principal de personalidade. Aí vem a parte antiética, porque até aí os caras responderam porque quiseram, né? A parte antiética é que eles acompanharam a navegação dessas 380 mil pessoas durante um tempo, com um algoritmo de aprendizado de máquina, aquele que eu me referia, que aprende com os dados que vão chegando. E aí, ele tinha uma orientação de extrair o padrão, por exemplo, de um neurótico, ou de uma pessoa mais amável. Enfim, do tal da teoria do Big Five dos comportamentos. Pois bem, uma vez que eles conseguiram ver como o neurótico clicava na rede, quais links, quais tipos de matéria, etc., eles pegaram esse padrão, que é probabilístico,
que tem lá X% de chance de dar certo, e pegaram e acompanharam 70 milhões de norte-americanos e, e replicaram esse padrão, segmentaram quem era neurótico, quem não era, quem era isso e aquilo, e atingiram, mais cruzando com dados socioeconômicos e geográficos, atingiram as pessoas com a mensagem certa. E o que o cara da Cambridge falava? Era muito curioso, ele dizia, eu não tenho ilusão que eu vou convencer um ativista de direitos humanos do Bronx a votar no Donald Trump. Mas ele pode, com excesso de verdade, impedi-lo de votar na Hillary Clinton. Basta mostrar pedaços de vídeo, fragmentos, exageros, onde ela fraquejou na defesa dos direitos humanos, da luta contra o racismo. Aí ele cria um universo, uma impressão de que não adianta nada votar na Hillary Clinton, que dá na mesma para a minha causa que os direitos humanos dá na mesma. Trump, Hillary Clinton, então dane-se. E isso são técnicas, né, que são o tempo todo tentadas, né, com base na modulação de comportamentos. Então, eu acho que essas esferas públicas são jardins murados. Nós devemos ter lei no Brasil que exerça o controle democrático, não de conteúdos, mas dos algoritmos dessas plataformas. O que eles fazem, como eles distribuem informações. Nós precisamos ter acesso a isso, nós precisamos controlar isso. Porque, do contrário, a interferência que eles podem ter na democracia é muito grande. E nós precisamos controlar democraticamente, com a participação da sociedade civil. É isso que eu defendo. E eu não defendo essa lei de fake news que está no Congresso Nacional, porque essa lei é contra a gente. É isso que eu queria dizer. Foi bom você ter falado, porque também é uma das perguntas que a Magali Prado fez também. Obrigada, Magali. Ela pergunta isso, qual que é a sua opinião sobre a PL 2630, né, /20, a lei das fake news? E uma outra pergunta que vai articular talvez com o que estava sendo dito antes do professor Alexandre, lá do departamento, podemos então dizer que a luta de classes pode ser transposta para redes digitais? Caberia disputar também dentro das redes projetos sociais que se enfrentam na sociedade? Quer dizer, existe uma luta de classe, ela também pode ocorrer nas redes? Então, são as duas perguntas por agora. Quem é que perguntou da luta de classes? Eu não ouvi. Alexandre. Alexandre. Professor lá do departamento também. Tá. Bom, em primeiro lugar, eu respondo agora? Pode. E depois da PL da fake news também. Não, eu vou começar a PL da fake news. Foi feito pela Magali Prado, que eu conheço há muito tempo. Oi, Magali. Eu não sabia que você ia estar aqui conversando com a gente. Mas, enfim, eu sou contra o PL 2630, eu acho ele extremamente perigoso e vou tentar explicar por quê. Em primeiro lugar, ele aumenta o poder da mídia tradicional e das plataformas de dizer o que é verdade e o que não é verdade. Segundo, ele pede coisas obscuras, como o meu documento de identidade para me registrar numa rede social ou num site. Isso é ridículo. Até porque a rede é transnacional. As pessoas podem entrar por fora do país em qualquer uma das aplicações. Então, a pessoa pode criar um documento falso. E, na verdade, ao entregar documentos de identidade ou CPF para as plataformas, nós estamos aumentando a quantidade de dados que ela sabe ou que ela pode saber de cada um de nós. É um projeto de lei completamente maluco. Por quê? Porque, de fato, por mais que tenha uma boa intenção, combater desinformação precisa ser feito com muito cuidado para não descambar na censura, que é outra coisa que ele faz. Ele remove conteúdo sem ordem judicial. E aí eu falo para Magali, você imagine se o The Intercept, olha só, pudesse, ou qualquer empresa que faça jornalismo de verdade,
vai conseguir denunciar um político poderoso com uma lei aprovada com notes and notes ou com o notes and takedown. Ou seja, eu notifico o provedor, se ele não derrubar, ele passa a ser solidário ao crime, sem ordem judicial. Então, imagine, eu faço uma reportagem falando que um prefeito tal, de fato, ele está fazendo uma coisa muito ruim, aí o cara fala, fake news, tire essa matéria. Se ele não fizer isso, ele é bobo. Imagine o Carluxo distribuindo retirada de conteúdo para tudo quanto é lugar. Aí você fala, mas aí o provedor mantém. Você acha mesmo que uma empresa que não tem o objetivo político vai manter coisas e ser solidária a crimes? Então os americanos falam que esse tipo de lei cria um chilling effect, ou um efeito de as pessoas começarem a remover conteúdos a qualquer sinal, mesmo aqueles que não poderiam ser removidos. E eu vou contar para você, eu tenho um podcast que se chama Tecnopolítica. Eu sugiro que vocês, fazendo aqui uma propaganda, vocês vejam esse podcast. Ele trabalha como os códigos e os softwares e as tecnologias podem trazer questões políticas e sociais, e como as questões políticas sociais muitas vezes se amplificam a partir das tecnologias. É um podcast que as 2 vezes que eu estava falando com 2 pessoas negras, ele foi bloqueado pelo YouTube. Bloqueio automático. E depois foi liberado. E eu só recebi essa informação após revisão humana, seu post foi liberado. Eu tenho, tá? Até quem quiser entrar no meu Facebook, tá lá as mensagens que eu recebi do YouTube. Então eu queria te dizer o seguinte, eu não posso dar força a isto, à censura privada. Essa lei, por outro lado, não faz uma coisa que é básica e que o WhatsApp não quer. Essa coisa de encadear quem soltou mensagem é bobagem, mas a questão de divulgar todo mundo que falou de política e que recebeu dinheiro ou que pagou para impulsionar, tem que estar aparecendo para todo mundo lá que aquilo foi pago. Aquilo tem que aparecer. Então, por quê? Porque a campanha eleitoral ela é feita por terceiros e não pelo comitê do candidato nem pelo candidato. O velho da van já mostrou, ele paga um exército de pessoas para impulsionar mentiras na rede. De repente você vê lá, vamos supor, o Sérgio Amadeu gastando R$100 para falar mal de um político ou de um programa qualquer, ou de um governo qualquer. R$100. Interessante. No dia seguinte, mais 50. No dia seguinte, mais 150. Pô, daqui a pouco você vai falar, mas por que esse cara, quem é que tá pagando isso? É porque, em geral, ele é laranja desses esquemas. E isso essa lei nem toca, porque ela não quer tocar. Então, eu acho o seguinte, não dá para aceitar essa lei, porque o que nós podemos fazer é pegar e fazer um processo de debate que ouça a sociedade civil, que ouça pesquisadores, que ouça grupos de direitos humanos, comunicadores, empresas, que ouça todo mundo, como foi feito no Marco Civil. Então, eu queria defender que não tem a mínima necessidade de ter tanta pressa como eles querem fazer. Por que não tem necessidade? Porque, primeiro, essa lei não só altera negativamente nas eleições, porque não contém as fábricas de desinformação da extrema-direita. Segundo, não controla o dinheiro. Terceiro, ela gera censura, vai ser atuado contra os meus posts a respeito do neoliberalismo do Paulo Guedes, que vai falar, manda derrubar, porque é fake news. Essa lei é um absurdo. É um absurdo. Então eu peço a todos, eu não sei se eu esclareci a pergunta da Magali, mas eu peço a todos que sejam contrários e que ajudem a falar com os senadores, porque isso é um verdadeiro tiro no pé de quem defende a democracia. E outra, uma lei dessas precisa ser feita ao vivo da sociedade civil. O que eu quero dizer é o seguinte, não dá, eu nem sei o que vai ser votado amanhã, porque o relator muda toda hora e ele vai soltar agora para votar amanhã. Como é que nós vamos poder discutir assim? As coisas têm que ser feitas com transparência. O projeto, por curiosidade, chama de transparência. Se tem uma coisa que não está claro aí, é a transparência.
de como esse projeto está sendo organizado. Então, espero ter conseguido responder essa questão. E aí eu queria falar para o Alexandre que sim, tem luta de classes na internet, sim, tem luta de classes. E tem luta também, não só de classes, tem luta antirracista, tem luta feminista, tem várias lutas, e vai começar a ter uma luta anticolonial nas redes também, porque há um novo colonialismo, né? Como diz o Codrio Merrias, como diz a Paola Ricault, há um novo colonialismo, que é o colonialismo tecnológico, mas na sua face mais dura, que é o colonialismo de dados. Ele articula, quer dizer, o próprio ciberespaço não é igual para todas as classes, né? Por quê? Porque eu acesso o ciberespaço com uma conexão boa e o cara no Jardim Ângela não. Ele tem dificuldades de ver um vídeo que eu não tenho. Existe uma série de realidades de classe no ciberespaço, por mais que elas não sejam tão visíveis, mas essa realidade de classe, ela pode adquirir consciência, ela pode adquirir, na verdade, a possibilidade de ter luta de classes, né? Por quê? Porque é muito difícil você separar hoje a rede, a internet, da luta concreta das pessoas por autonomia, por melhores condições de vida, por distribuição de renda. Não se faz isso sem a internet. E aí eu queria até mostrar para vocês, enquanto o presidente põe um general que não sabe geografia no Ministério da Saúde, enquanto o presidente fala que o problema da pandemia é que era uma gripezinha lá atrás e agora é um problema dos governadores, o movimento social está fazendo coisas incríveis de combate à Covid-19 e construindo redes de solidariedade. Então, a gente lá na universidade lançou um mapa, né, mapacolaborativo.org.br, tudo junto, mapa colaborativo. Você vai chegar em mais de 1000 ações do movimento popular no Brasil, ajudando pessoas que precisam e mantendo a luta, né? Alguns movimentos estão dando alimentos, outros movimentos estão defendendo direitos das mulheres, que estão aumentando absurdamente a violência doméstica, outros movimentos estão ajudando os makers a construir equipamentos para os profissionais da saúde. Enfim, tem muita coisa acontecendo, e isso é um pedaço da luta pela hegemonia, também uma luta que se soma à luta de classes. Obrigada. Olha, tem mais umas perguntas aqui, não sei como é que está o seu tempo, mas algumas eu acho que de alguma forma você trouxe já a questão, né? O Luiz, que é nosso aluno lá do mestrado, em que medida proporcionar letramento digital deve se tornar uma preocupação central para a manutenção da democracia? Acesso a essa ágora cibernética como fundamental para a participação no debate político. E a Tamara também, nossa aluna, o jornalista Matthew D'Ancona considera que a web tende a amplificar o estridente e dispersar as complexidades. Você acha que é uma relação entre algoritmos e espalhamento de desinformação? Também você já tinha colocado, né? Mas eu queria destacar também que nós temos feito uma pesquisa lá também aqui na universidade em relação a isso, algoritmos e a plataforma de YouTube como centro de proliferação assim, de desinformação, de pensamento da direita. Eles têm feito uns levantamentos bem interessantes. Tem uma pessoa que eu não sei o nome aqui. Meu atual dilema é não dar palco para maluco dançar nas redes sociais, ou até que ponto não debater o problemático ajuda a resolver de fato os problemas. Onde podemos nos encontrar no meio do caminho? E uma questão que é do Ronan, que também é aluno nosso lá do cinema. Você falou dos dados, tanto nos seus usos positivos quanto negativos. Gostaria de saber o quão importante você acha tanto das políticas de dados abertos como a divulgação desse combate à desinformação. De certo modo, você já tratou, mas se tem alguma outra coisa que você quer acrescentar nesses tópicos aqui?
Eu acho o seguinte, eu não uso muito a palavra letramento, mas eu entendo que é um processo educativo, é um processo para além do acesso, né? Isso eu concordo plenamente, né? Porque você tem que ser capaz de ampliar a sua capacidade de saber o contexto onde você está existindo, onde você está se comunicando. Mas eu acho que, então, esse letramento, ele tem que ser muito maior, né? As pessoas precisam saber o que rodam atrás dessas tecnologias. Porque é, é, eu fico assustado, né, com pessoas tão progressistas e, ao mesmo tempo, que desconsideram coisas, assim, eu vejo aqui no prédio que eu moro, tem muita gente, é um condomínio grande em São Paulo, né, tem vários blocos, e tem muita gente boa aqui, muita gente esclarecida, tal, aí foram implantar um sistema de biometria, sabe, para entrar no prédio. Eu falei, de jeito nenhum vocês vão tomar minha biometria, não vão. E aí eu tentei argumentar, mas as pessoas não se tocam que existe uma economia de dados, que elas não podem entregar os seus dados assim, que há uma ilusão muito grande. A pessoa fica desconfiada do governo e não desconfia do Google nem do Facebook. Eu acho isso assim incrível. E por mais que tenha existido o Edward Snowden, que mostra que essas empresas, essas corporações, elas são aparatos, quando necessários, dos sistemas políticos de espionagem, geoestratégicos, de potências como Estados Unidos. Aí você fala, isso é tão longe da minha pessoa que eu nem me importo com isso. Então, para você ter uma ideia, como o Brasil é uma nova colônia digital, que é preciso... Olha só, o governador de São Paulo e o prefeito de São Paulo, eles criaram um programa com a Microsoft, de grátis, como eles dizem, usar uma plataforma para criar aplicativos para cadastrar. Os funcionários da prefeitura vão cadastrar os moradores em situação de rua em São Paulo. E vão dar aí ela cadastra, aí tem uma maquininha, cria um QR Code num cartão de PVC, entrega para esse morador de rua. Aí ele pode ir no restaurante ter refeições só com esse cartão. Ninguém pensa que ele vai perder, ninguém pensa que ele vai ficar sem comer. Mas vem cá, a Microsoft fala, estamos doando isso para qualquer entidade, é de grátis, por 6 meses, durante a pandemia. Por 6 meses, eles nem escondem, eles querem ampliar a base de usuários. E a questão de cadastrar com um cartãozinho, será que esse cartãozinho tem algum uso, além desse esquema? Ou ele é uma invenção mais, na verdade, para mostrar primeiro que o Mário Covas e o senhor Dória são modernos, usam tecnologia Microsoft, e, ao mesmo tempo, para controlar as classes perigosas, para controlar os craqueiros, para controlar os moradores de rua, e não para fazer um censo, que isso poderia ter uma utilidade se tivesse regras rígidas do tratamento de dados. Porque quanto mais pobre, mais essa pessoa tem que proteger o dado. É o contrário. Rico não precisa proteger dado, mas protege. Porque ele sabe que numa negociação com outro rico, se o outro rico sabe totalmente a situação dele, ele perdeu a negociação. E o pobre, a minha vida é um livro aberto. Aí ele perdeu qualquer possibilidade de melhorar a sua performance no consórcio, no seguro médico, no seguro do carro, porque ele diz, quem não deve não teme, minha vida é um livro aberto. E aí os caras cobram mais dele, porque ele não tem nem condição de negociação, porque ele não protege os seus dados. Então é muito louco, precisa ter letramento nesse sentido, precisa ter educação para as pessoas saberem qual é o contexto que nós estamos vivendo. E sem dúvida, a Tamara fala, se é que eu entendi, que os algoritmos, eles visam incorporar cada vez mais pessoas para ficar o maior tempo nessas redes, né? E, portanto, eles reduzem ou dispersam ou dispensam complexidades. Sim,
Os algoritmos fazem isso, mas a televisão também fazia, né? A televisão dos programas de massa, esse é um debate histórico aí. Por que o programa da televisão é tão ruim? É por causa das massas ou é porque ele, para atingir num dado momento, inicia um V0, pessoas com uma menor formação cultural, ele vai abaixando o nível. E esse nível mais baixo baixa o nível o tempo todo. Então, ele poderia não baixar o nível e ir fazendo processos educativos. Então, tem um debate muito grande que é da mídia de massa. E nas redes, as redes têm muita coisa complexa, muita coisa boa. A quantidade de tutoriais extremamente complexos, extremamente bem feitos que tem no YouTube é impressionante. Então, é claro que você vai ter a audiência maior de um Felipe Neto do que de um cara mais sofisticado ou que traga coisas mais profundas? Sim, eu acho que sim. Mas eu penso que existe nas redes não um compromisso já dado, um delimitador dado. O jeito que os modelos de negócio estruturam e criam tecnologias é que reforçam essa espetacularização que o Guy Debord falou lá atrás, né? E que nas redes ela não diminuiu, ela só aumentou. A sociedade de rede é uma sociedade espetacularizada, né? Que também é, como o Guy Debord mostrou, dominada pelo dinheiro. É claro que você fala, pô, mas você estava falando de vigilância, agora de espetáculo, como se isso não pudesse ser pensado como correlação, como fatos ou elementos que podem conviver. Eu acho que podem, né? E acho, Ronan, que a política de dados abertos ela é fundamental. Você vê, para a gente saber o que está acontecendo com a pandemia, a política de dados abertos é importante. Agora, é preciso saber que a política de dados abertos ela parou no Brasil, né? Esse governo que entrou fez de tudo para esconder dados, porque você pode falar, pô, mas você estava defendendo até há pouco a proteção de dados, a privacidade, agora quer dado aberto? Sim. Dados abertos é para as grandes corporações e para o poder. Para as pessoas, na verdade, privacidade. É como diria o Julian Assange, que está preso por denunciar o império, por denunciar as desgraças dessa razão de Estado norte-americana e dos seus asseclas, né? O Julian Assange tem uma frase muito boa que ele fala: privacidade para os poderosos, transparência para os poderosos, privacidades para a população, para os mais fracos, que é o que precisa mesmo, é o que nós precisamos ter. E dados abertos é uma exigência do setor público, né? E como eu estava dizendo, no próprio projeto, dado aberto tem a ver com transparência, né? Eu estava falando do projeto PL 2630, ele não é transparente, as negociações não são transparentes, nós não sabemos, ele não para em pé e não permite que a gente analise um tempo. Não, ele não é transparente, o processo não é transparente. Enfim, é isso aí. Não sei se eu respondi, agradeço muito pelas perguntas. É isso aí. Ô, Sérgio, obrigada. Olha só, eu acho que a gente pode, se você concordar, sim. O papo está ótimo, assim, eu estou adorando muito, a gente teve a questão do tempo, né? Se você quiser finalizar, contando para a gente como estão as pesquisas das universidades, porque, né, com a questão da pandemia, né, a gente tem dado um destaque também que está sendo feito nas universidades, grupos de pesquisa, com relação à questão da internet mesmo, tentando... porque a gente está se virando nesse momento, se você puder relatar um pouco, talvez, suas redes aí de contatos. Então, Daniela, nós estamos vivendo o que as outras universidades estão vivendo. A gente está tentando convencer a reitoria a fazer duas coisas para nós muito importantes, né? Na verdade, 3. A primeira é um censo sociotécnico das vulnerabilidades dos nossos professores, técnicos e alunos. Esse censo não é só saber se o cara tem computador em casa, é mais do que isso.
ver qual a tecnologia que tem, quantas pessoas têm celular, ver a banda larga, a qualidade da banda, mas é também ver as condições de habitabilidade, de moradia dessa pessoa. Será que ela tem condição de estudar em casa? Quantos cômodos tem na casa dela? Enfim, tem toda uma questão de condições de moradia. Depois, de condições de saúde da família dela. E se ela tiver com 2 pessoas doentes na casa, como é que ela vai estudar? O que ela tem que fazer para ajudar essas pessoas? Tem que saber isso. E uma terceira são as condições econômicas. Se está todo mundo desempregado, como é que faz? Nós vamos conseguir uma bolsa auxílio para esses estudantes? Como que a gente entrega a cesta básica? Como é que a gente faz alguma coisa? Nós precisamos ter condição de saber disso. E, por fim, condições de entretenimento. Porque muitas vezes tem criança na casa, ela precisa ver um desenho, mas o lugar onde ela vê desenho na TV é o mesmo lugar onde o cara tem que estudar. Precisa entender a realidade e criar protocolos para cada caso. Senão nós vamos estar mentindo, senão a gente vai estar abandonando os nossos alunos no meio do caminho. Senão nós vamos estar deixando de lado as pessoas que mais precisam do processo de ensino das universidades. Nós não podemos, nós somos parte de um processo inclusivo, socialmente e economicamente inclusivos. Então, nós não podemos abandonar as pessoas lá atrás, né? Então, a gente precisa fazer esse censo. Segunda coisa que a gente está vendo é que a gente teria que superar o uso dessas plataformas aí que coletam dados. Tipicamente empresas que estão aumentando o seu faturamento e a coleta de dados, que agora eles sabem exatamente quem é aluno de quem, porque antes eles sabiam quem tinha e-mail, quem fazia coisa, mas agora eles sabem tudo de todos. Então, nós precisamos superar isso. E é óbvio, né, que isso vai enfrentar aqueles caras que estão apaixonados, que estão alienados tecnicamente, como diz o Gilberto Simondon, né? Que isso é a pior da alienação, é pior que a alienação de classe, a alienação técnica. Aquela que você acha que a técnica é neutra e que fala, eu vou usar a tecnologia como se fosse uma caneta, desde que ela escreva. Então, a universidade deveria estar discutindo agora como criar uma plataforma das universidades que seja boa, que os professores digam, olha, eu gosto de dar aula assim, será que tem que ter uma solução técnica online para isso, etc. Nós podemos criar a melhor plataforma, mas a gente não se propõe isso. Parece que nós não somos nem tecnólogos, cientistas, profissionais de pesquisa, até parece que a gente não cria projetos. Então, a gente está enfrentando essa questão, apesar que isso é bem difícil com pessoas tão alienadas, né? Infelizmente. Parece que a pandemia não afetou só o sistema imunológico, ela afetou também o espírito crítico das pessoas, estão mais flexíveis. Não dá, né? E a terceira coisa é a gente encontrar medidas de como que nós podemos reorganizar o ensino, como que nós podemos reorganizar o aprendizado, né? Talvez aproveitar esse momento e superar coisas que não têm o menor sentido, né? Como que a gente pode entender que a batalha educacional começa pelo interesse do aluno naquilo? Que muitas vezes ele não tem interesse, mas se ele souber situar exatamente a importância daquilo no campo do conhecimento, aquilo, ele fala, puta, eu não gosto disso, mas eu vou ter que passar, vou ter que me empenhar, porque isso vai me dar mais capacidade, né? Mais possibilidades. Então, acho que a gente tem esses 3 grandes desafios, todos eles são complicados, e é isso. E eu acho que a gente tem também um edital lá, que a gente fez projetos de combate à Covid, a gente tem engenharia biomédica, né? E o pessoal está fazendo equipamentos, a gente tem até um hospital que vai começar a ser um hospital de campanha na quadra de um camp nosso, de um campus, né? Um dos nossos campi, e a gente tem vários projetos. Um dos projetos é o de registro e de apoio aos movimentos, né? Que a gente podia fazer. A gente fez esse mapa colaborativo, que todos podem ajudar, todos podem se envolver, podem entrar como organizadores. A gente vai começar, inclusive, a fazer entrevistas com vários movimentos
e colocar, abrir uma página e colocar as pessoas explicando como começou aquilo para pesquisas futuras, para a gente registrar, e é isso. A gente tá fazendo essas coisas, mas eu acho que as universidades precisam se reunir para enfrentar essas plataformas e esse controle do conhecimento. As plataformas já são intermediárias indispensáveis do entretenimento. Agora elas querem ser intermediárias indispensáveis da educação. Eu não acho legal que a gente permita isso. Obrigado. Professor, olha, agradeço muito o seu tempo que você dedicou para a gente, para trazer essas questões, muito bom mesmo, esclarecimentos, tá? Espero que a gente possa, em outros momentos, a gente continuar esse diálogo. E agradecer a todo mundo que participou aí. Nós vamos depois divulgar, ele fica online, né? A live, né? Ele fica lá no site do canal do programa, depois a gente divulga. Tá? Então, obrigada. Obrigada também, pessoal do mestrado, que me ajudou aí. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau.